Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras. Boa tarde a quem nos acompanha pelas redes sociais. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Henrique, pode fechar assim? Roseli? Presta atenção. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Eclesiastes 3, para tudo há um tempo, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar o tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de lutar e tempo de viver em paz. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 58ª sessão ordinária, 17/8/2021, expediente. Projetos de lei do Poder Legislativo, PL 6221, PL 6321, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Moção de aplauso 4521, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Moção de aplauso 4621, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação 108521, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimentos 584 a 586-21, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento 587-21, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicações 1086 e 1087-21, de autoria do vereador Zário Casagrande. Indicação 1088, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações 1089 e 1090-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos 588 e 589-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 1091-21, de autoria do vereador Salésio Lima. E indicações 1092, 1100-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço por solicitação do vereador Nicola Martins, a presidente do Conselho Municipal de Turismo, senhora Jaqueline Bax, acompanhada pelo senhor Vili Bax, os quais discorrerão sobre as ações do Conselho de Turismo e os projetos que serão desenvolvidos neste e nos próximos anos na cidade de Criciúma. Desta forma, convido-os para que adentre ao plenário e tomem assento junto à mesa. Boa tarde. Presidente. Boa tarde. Pode tirar uma... Solicito ao vereador proponente que faça uso da palavra, dando as boas-vindas aos nossos convidados. Vereador Nicola Martins. Senhor presidente, desde já cedendo meu tempo também aos convidados e destacando, então, presidente, boa tarde à mesa, mesa diretora, boa tarde ao público que nos acompanha, vereadores, vereadoras. Bem-vindos, Jaqueline Bax, Vili Bax, entusiastas do turismo local. A Jaque preside o Conselho de Turismo de Criciúma, que foi reativado no ano de 2019, que tem um importante trabalho daqui para frente e teve um importante trabalho no ano de 2020, que foi um ano extremamente desafiador para o setor de turismo, para o setor de eventos. 2021, já durante o mandato, tivemos reuniões com o senador Jorginho Melo, buscando resoluções também para o setor de eventos, para o setor da alimentação. E recentemente fiz uma indicação sugerindo a construção de um CAT no município de Criciúma e o Centro de Atendimento ao Turista. E em alguns portais, inclusive, algumas pessoas questionaram: mas Criciúma nem tem turismo? Por que fazer turismo? Criciúma não é uma cidade turística e tudo mais. Mas volta e meia a gente tem que reconhecer que existe turismo de lazer, existe turismo de negócios, existe turismo de eventos, que Criciúma é muito forte. E conversando
com a Jaqueline, com o Vili, a importância de trazer eles à casa para poder explicar também quais são as ações de turismo que nós temos na cidade de Criciúma, compreendermos que turismo vai muito além do ponto turístico em si, em toda a cadeia que envolve o setor de turismo, e os 2 grandes eventos que teremos ainda esse ano, nesse ano de retomada também do setor turístico na cidade de Criciúma. Sejam bem-vindos. Obrigado, presidente. Então, quem então com a palavra, o Vili Bax, nós da Forquilinha, estamos bem representados hoje aqui. Tem mais o tempo do vereador Zairo Casagrande. Devagar, só um minutinho, Vili, por favor. Tem mais o tempo do vereador Toninho da Embralete. Mais o tempo da vereadora Roseli de Luca. Mais o tempo do vereador Márcio Darós. E mais o tempo do vereador Pastor Jair. Não? Levantou o dedo assim? Não, então tá. Então o Jair não. O vereador Salésio Lima cedendo o seu tempo. Ok, Vili, agora fica à vontade. Boa tarde, senhor presidente, conterrâneo de Forquilinha. Obrigado, Nicolas, pelo convite. E, apesar da nossa longa estrada de atividade, pela primeira vez nós somos convidados a participar de uma sessão da Câmara Municipal e, antecipadamente, nós agradecemos muito o privilégio de estar aqui com os senhores. Nós iniciamos a atividade do marketing, da comunicação em Criciúma em 1985, há 36 anos. Tem alguns jovens aqui que não tinham nascido ainda, nós já trabalhávamos nessa área do marketing e tentando organizar eventos no sul de Santa Catarina. Fizemos muitos eventos em Santa Catarina, mas também no exterior, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, mas ultimamente o nosso foco é voltado para o sul de Santa Catarina e principalmente Criciúma. Em 2005, nós sentimos a necessidade de ampliar essa atividade, que quando tu tem uma empresa privada, muitas vezes tu tem dificuldade para acessar alguma participação dos órgãos públicos em apoio à realização dos eventos. Por isso, em 2005, nós fomos buscar, junto ao conhecimento internacional, não só do Brasil, dos Conventions Bureau, que são organizações parecidas, né, como o Lions, o Rotary Club, que existem no mundo todo. Nós fomos buscar conhecimento do que seria um Convention Bureau, uma organização sem fins lucrativos, mas que nos dessem acesso mais aos órgãos públicos de participação e apoio, porque os órgãos públicos também têm uma série de restrições para que possam apoiar as iniciativas privadas. Então, em 2005, nós fundamos em Criciúma o Entorsul Convention Visitors Bureau, e de lá para cá nós administramos e já estamos há tantos anos trabalhando. A Câmara Municipal de Criciúma teve muita importância para nós na consolidação do Entorsul, que em 2009 a Câmara Municipal de Criciúma declarou a entidade como entidade de interesse público municipal. No mesmo mês que a ALESC, a Assembleia Legislativa, também da mesma forma declarou o Convention Bureau de Criciúma uma entidade de interesse público estadual. E rapidamente nós tivemos condição de participar. Os senhores participaram aí, por exemplo, dos Jogos Abertos de 2011 em Criciúma. Os Jogos Abertos, ele se viabilizou e ficou, de certa forma, de forma anônima, mas ela se viabilizou muito pela participação do Convention Bureau na captação de recursos, em apoio, trazer as palestras, as atrações nacionais que estiveram aqui. Assim foi também com o centenário da colonização de Siderópolis, com o centenário de emancipação, de fundação de Forquilinha, e uma série de outros eventos que, a partir dali, o Convention Bureau ele participa na captação. E agora ele é de fundamental importância, por exemplo, para a realização do nosso calendário desse ano, que é a 18ª edição da Feira Casa Pronta, em outubro, e a 10ª edição da Feira Agroponte, em novembro.
Tá? Com a atividade do Convention Bureau, presidente, a Jaqueline, que é a atual presidente do Convention Bureau, foi convidada por um grupo de entidades de Criciúma para assumir o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo da cidade. E aí, sobre CONTUR, certamente ela está muito mais capacitada do que eu para comentar o funcionamento do CONTUR e aonde nós queremos chegar com essas duas entidades. Boa tarde a todos. Obrigada por esse espaço, para a gente poder estar aqui falando com vocês. E uma correção, o nome é Nicola, não é Nicolas, porque eu já vi ele várias vezes corrigindo as pessoas nas redes sociais. O que o Nicola falou agora na apresentação sobre o CONTUR, sobre o turismo, é o que a gente sente e já sente há muitos anos. A cidade de Criciúma ela é conhecida pelo seu movimento econômico, industrial ou serviços. Ela não é conhecida pelo movimento da indústria do turismo. Quando a gente fala em indústria do turismo, quando a gente fala em turismo, as pessoas elas acabam se confundindo e entendendo que o turismo é aquela pessoa que sai para passear, que está de tênis com uma máquina fotográfica no pescoço, e não é só isso. O turismo não é só o turismo de lazer. Criciúma, realmente, ela não é... A característica do turismo de Criciúma não é o turismo de lazer. O turismo de Criciúma é o turismo de negócios. O ano passado, em função da pandemia, a gente deixou de receber centenas de milhares de pessoas num ano. Por mês, Criciúma recebe cerca de 20 mil pessoas que vêm à cidade como representantes ou com objetivos de realizar negócios com as empresas. Nós temos graças a Deus, Criciúma ela tem uma diversificação econômica fantástica. Ela é fortíssima na saúde, ela é fortíssima na educação, ela tem uma área industrial muito forte, ela tem um comércio muito forte, ela não se caracteriza apenas por uma atividade econômica, mas por várias. Só que o turismo nunca foi uma bandeira de governo. A gente nunca teve um governo que levantasse a bandeira e falasse: vamos trabalhar o turismo da cidade de Criciúma. Porque a cidade de Criciúma sempre foi uma cidade de passagem. Ou a pessoa vinha aqui para o trabalho e ia embora, ou vinha aqui e buscava o turismo, o conhecer os locais em outras cidades. Então, Criciúma é muito uma cidade de negócio e de hospedagem. E o que a gente pode fazer, quanto CONTUR, para transformar a cidade numa relevância do turismo? Sempre lembrando que o nosso turismo, a característica é o negócio, é a movimentação de pessoas que vêm à cidade para fazer negócio. As feiras, por exemplo, citou a Casa Pronta e a Agroponte. Até aquela apresentação que eu passei para vocês, a gente consegue passar? Por favor. É um dado que a gente trouxe para vocês aqui. Turismo de negócios em movimentação econômica. Todos os anos, nas feiras, a gente faz duas pesquisas. Uma com os expositores, que faz o levantamento, temos um expositor aqui, o Pierini, que a gente faz um levantamento de dados econômicos, o que levantou de negócios gerados, qual foi o cliente que ele recebeu, se atendeu à expectativa, e outra com visitante da feira. E essa pesquisa com visitante, o IPC aplica essa pesquisa na feira, a gente faz um levantamento das características de quem vem a Criciúma. Então, o que a gente vê? Pode passar para mim, por favor? Primeiro, eu vou passar isso para vocês. Criciúma recebe anualmente nas duas feiras 600 empresas expositoras. Juntas, elas somam 30 mil empregos diretos. A feira, para ela ser montada e para ela ser realizada, ela gera mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Cada edição de feira realizada em Criciúma gera mais de 150 milhões de negócios realizados dentro da feira. Quando eu falo 150 milhões de negócios, isso não é só durante os 5 dias, mas o pós-feira, tá? E movimenta toda a cadeia turística. Pode passar para mim esse dado aqui. Esse dado é muito importante, gente, está muito pequenininho para vocês. Mas a pesquisa, a gente faz essa pesquisa com o IPC desde 2015, se eu não me engano. E o IPC faz uma seguinte pergunta. Quando o visitante vem de fora da cidade, ele pergunta: é a primeira vez que você esteve na cidade de Criciúma? E esse é o percentual que a gente tem, tanto na Feira Casa Pronta quanto na Agroponte. Teve uma edição da Casa Pronta que 21% dos entrevistados estavam pela primeira vez em Criciúma.
E vieram em função da feira e vieram e conheceram a cidade, não conheciam. E quando a gente vai ver o perfil desse visitante, de onde é esse visitante, a gente pensa, deve ser um visitante que vem de uma cidade muito longe. Não, são cidades ao redor de Criciúma, que às vezes mora lá no Meleiro, Turvo, e nunca tiveram em Criciúma. Principalmente a Agroponte, a gente sente muito o seguinte, as pessoas do interior têm medo de vir a Criciúma. Acham a cidade muito grande, o trânsito muito complicado, acabam tendo receio de usar a cidade de Criciúma, medo. Então, a gente já viu muitos, eles estacionam o carro perto de acessos da cidade e pegam o táxi para ir até o centro de eventos, porque não tem coragem de dirigir na cidade de Criciúma. Então, quando a gente começa a olhar o perfil desse visitante que nunca esteve na feira, não são pessoas de muito longe, não, são da nossa região. Então, se nós, como Contur, como gestores da cidade, vocês, como representantes da população, pensarmos que se a gente trabalhar apenas a região da cidade de Criciúma, para atrair eles para cá, para Criciúma, através dos eventos que Criciúma pode promover, dos futuros eventos que a gente pode trabalhar, dos atrativos que a cidade tem, o que a gente pode propor de atrativo a mais, só movimentando esse público regional, gente, a gente vai conseguir movimentar muito a nossa cadeia de turismo. Então, agora a Criciúma contratou, junto com o Sebrae, o Place Brand, que está fazendo o levantamento do perfil da cidade, as características da cidade, e o Contur está participando. E ali foi feito esse levantamento e se escutou, né? Desde estudante, está se escutando, até estudante, a representantes da cadeia produtiva da cidade. E ali a gente escuta muito o que a cidade tem e o que a cidade não tem. Então, a gente vê que a cidade de Criciúma tem muita coisa. Na conversa com o Sebrae, a gente conversa assim, Criciúma é o quê? Criciúma tem o quê? Criciúma tem tudo. Só que Criciúma precisa estruturar esse tudo. Criciúma precisa primeiro vender o tudo que tem para a gente. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um ponto turístico da cidade, que é uma mina de visitação, as pessoas ainda vão para a mina modelo, e a gente tem uma mina de visitação em Criciúma. Onde a gente consegue ver uma mina de visitação? A gente tem em Criciúma, e o povo de Criciúma não conhece. Então, assim, vendendo Criciúma para o criciumense, entendemos que é o primeiro papel do gestor público. E nós, como representantes da sociedade. E depois para a nossa região. Então, Criciúma tem um potencial muito grande. Nós somos a maior cidade da região sul, uma das maiores entre Curitiba e Porto Alegre. Então, nós temos um potencial gigante que a gente pode trabalhar. E último ano, gente, a gente deixou de realizar em Criciúma, além das feiras, muitos encontros, muitas palestras, muitas convenções, os centros de eventos, não só o José Jair Conte, mas como tantas estruturas que nós temos na cidade ficaram fechadas agora, aos poucos, essa retomada vem acontecendo, graças a Deus, pela vacinação, a gente está vendo os casos diminuírem, a gente está vendo os hospitais trabalhando com mais folga, e a gente está começando a ver as realizações no Estado acontecerem em Criciúma também. Tanto a Casa Pronta quanto a Agroponte, a gente vem trabalhando elas já desde o ano passado, mesmo que elas não estivessem, na época, liberadas. Hoje, nós temos a liberação do Estado após a análise do plano de contingência, né, que a gente encaminha para o Estado faz o levantamento de como está a região, e aí levanta ali o percentual de público que cada evento, pelas suas características e seguranças, pode receber. Então, nós estamos, aos poucos, fazendo com que a cidade de Criciúma, e, no caso, a Casa Pronta, no setor da construção civil, e a Agroponte, no setor do agro, comece a retomar, porque, pessoal, vou falar de um caso só, né? Na Agroponte, que nós temos o espaço das cooperativas de agricultura familiar, muitas dessas cooperativas, toda a parte de venda deles do ano realizava-se na Agroponte e a entrega era realizada durante o ano. E não teve Agroponte. E essas empresas, não são empresas, são cooperativas, são famílias que trabalham. A nossa característica na região são produtores rurais, familiares. Não tinha estruturação para ter um ponto de venda nessa pandemia, não sabia como botar o seu produto no mercado, porque a forma que eles colocavam o produto era através de feiras. A Agroponte, a maior, mas tinha as festas das cidades, tinha as feiras do município, que Criciúma agora retornou no presencial,
Criciúma foi muito rápido, criou a cooperativa Venda Online, mas com certeza a venda não é o que era presencialmente. Então, essas empresas, elas deixaram de faturar muito. Então, quando a gente fala no turismo, o turismo, no nosso caso aqui de eventos de negócios, envolve tantas empresas, tantas pessoas que deixaram de faturar e agora, aos poucos, vem retomando, que quando a gente conversa e faz esse levantamento, é muito maior de qualquer dado que a gente vê sendo publicado. Até o próprio município, através dos faturamentos, deve sentir em alguns momentos. Graças a Deus, Criciúma teve um posicionamento na pandemia elogiável. Né? Em todo momento que pôde abrir os serviços, as atividades, o município nunca trabalhou contra essas atividades, né? Sempre trabalhou a saúde e a economia junto. Então, isso faz com que Criciúma pudesse não ter um déficit muito maior. Né? Mas o que nós pedimos esse espaço para o Nicola e apresentar para vocês é que Criciúma, sim, tem turismo. Criciúma, sim, tem a possibilidade de crescer na área do turismo. Criciúma, hoje, tem a Casa Pronta, ela é a maior feira de construção entre Porto Alegre e Curitiba. A gente tem em Criciúma. Nós temos a Agroponte, que hoje é a segunda maior feira do Estado no setor agro. E, em função dessas transferências, desses cancelamentos, muitos eventos não vão acontecer em 2021, mas Criciúma vai fazer. E quando a gente fala que Criciúma vai fazer, é que Criciúma pode ganhar um espaço para daqui para frente muito grande, e essa cidade tem que estar preparada para esse crescimento. O Arleu foi meu professor na escola, e meu primeiro chefe também, na FANCRI. Enquanto vereador, lá atrás, ele propôs um projeto que era o Vereador por um Dia. E quando eu entrei na universidade, na Unesc, fiz Direito, o Júlio foi meu parceiro, e ele foi feita uma eleição dentro do curso para eleger os vereadores por um dia. E eu, vou concorrer e tal, e fui eleita vereadora por um dia. Participei nessa casa por um dia, e a minha proposta na época foi a construção de um centro de eventos, porque não tinha centro de eventos na cidade. E nós fazíamos feiras na Eliane, Secrisa, pavilhões desativados na cidade. A gente ia pulando de pavilhão em pavilhão. E aí o setor jurídico da Câmara ajudou a fazer o projeto de lei e tal, e eu apresentei o projeto de construção do centro de eventos. Claro que não foi por causa do meu projeto, mas anos depois o Luiz Henrique entendeu que Criciúma tinha esse potencial de crescimento no setor de feiras e construiu o Centro de Eventos de Criciúma. E o que a gente quer trazer um pouquinho para vocês como representantes do povo de Criciúma, é uma sementinha para vocês começarem a pensar. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande com o Centro de Eventos de Criciúma. Qual é? Nós estamos na área central da cidade. Quando o Centro de Eventos foi construído, a região onde hoje é o Centro de Eventos, ela tinha uma característica. Hoje, foi em 2006, nós estamos em 2021, hoje já mudou totalmente a região do Centro de Eventos. Hoje, com a Agroponte, por exemplo, que a gente utiliza 100% do estacionamento da limite entre a ANREC e o Fórum, nós temos dificuldades enormes de estacionamento, de como trazer as pessoas para cá, como ampliar. Nós temos uma demanda gigante na Agroponte, que a gente pode crescer ela 2 vezes e não temos espaço. Só que pensar num novo centro de eventos só pelo centro de eventos, às vezes, para o município não seria um projeto interessante ou um projeto necessário no momento. Mas a gente sempre conversa, foi conversado isso no Contur, foi levantado agora com o Place Brand, com o Sebrae. Criciúma tem algumas dificuldades de atendimento em algumas áreas. Uma, sempre discutido e já foi levantada a possibilidade de tirar e para onde do Corpo de Bombeiros de Criciúma. É um caso. Nós temos a dificuldade da rodoviária da cidade. A rodoviária está dentro da cidade, então tu tem que andar mais de 10, 15 quilômetros para chegar até o centro da cidade para fazer uma ligação de um ponto ao outro. Nós temos o campo do Criciúma, que também, quando foi construído, era uma realidade. Hoje nós estamos no momento que no campo de Criciúma não tem estacionamento, para quando tem um grande fluxo. E temos um centro de eventos que precisa ter uma ampliação diária. E por que não o município de Criciúma, vocês, quanto vereadores, começarem a pensar no projeto de construção de uma área que englobe todos esses serviços?
numa área onde a gente possa estar mais próximo da avenida da BR-101, que facilita o acesso de quem vai para uma feira, por exemplo, quem vai para o estádio, quem para o Corpo de Bombeiros atender a região, para a rodoviária ter acesso mais fácil à BR-101. Por que não criar um grande complexo na cidade, pensando daqui para frente? Criciúma tem um potencial de crescimento gigante, todo mundo sabe. Só que a gente precisa pensar daqui para frente. E nós temos todas essas estruturas com deficiência já, com dificuldade de atendimento, com dificuldade de crescimento. E por que não juntar algumas necessidades num complexo só? Né? A gente até já chegou a conversar lá na prefeitura, até na época a gente até eles abriram para a gente um mapa da cidade com localizações de terreno, onde dava, onde não dava, o que dava para fazer, porque é uma área muito grande. Mas começar a pensar isso, vocês como vereadores, Arleu, e lá atrás, quando a gente propôs o centro de eventos, na época também poderia ser uma loucura, mas não é mais. E hoje a loucura é pensar que o centro de eventos já está pequeno para a realidade de Criciúma, então a gente tem que pensar Criciúma daqui para frente. E nós temos um potencial muito grande, a estrutura hoteleira está se estruturando muito em Criciúma, nós temos uma gastronomia que está cada vez melhor, nós temos entidades querendo fazer a coisa acontecer, nós temos pontos turísticos que são características únicas na cidade, e nós somos a maior cidade da região, onde pode atender aqueles que vão à Forquilinha, que vão à Veneza, que vão na Praia do Rincão, mas que vão parar em Criciúma. Então, gente, assim, o turismo não é só aquelas pessoas que vêm para passear, o turismo é muito mais que isso. Então, a gente veio aqui hoje para apresentar... Pode passar para mim o último slide, por favor? Vamos ver se dá para colocar ali. Aqui, né, os protocolos, né, as feiras, todas as duas feiras já foi apresentada para o Arcélio Casagrande, para o Samuel da Vigilância Sanitária de Criciúma, todos os protocolos que as duas feiras vão seguir, né? O governo do estado tem os seus protocolos para o estado e Criciúma vai seguir todos esses protocolos, tá, gente? Então, claro, uso de máscara, aferição de temperatura, controle de acesso, ambulância para atendimento, monitoramento das pessoas para a utilização dos protocolos, exigência dos protocolos. Então, todos os dois eventos estão adaptados, os fornecedores estão adaptados para fazer essas feiras acontecerem, tá? Pode passar para mim o último? E aqui, gente, as duas datas esse ano, tá? Então, esse ano a Casa Pronta retorna do dia 6 a 10 de outubro, e a Agroponte, que tradicionalmente é em agosto, esse ano foi para novembro, porque lá no início do ano, quando nós, em contato sempre com o governo do estado, como seria a vacinação no ano, quando que o estado começaria a ter um número menor de contaminados, eles sempre falavam assim, marquem as feiras para depois de agosto. Depois de agosto teremos outro estado. E realmente, depois de agosto, a gente foi vendo os casos diminuírem, graças a Deus as coisas estão começando a voltar ao normal, né? Então, a Casa Pronta permanece em outubro, como sempre foi, e a Agroponte vai ser esse ano, dia 3 a 7 de novembro, para que a gente tenha esse tempo maior de vacinação. Todos vão estar vacinados até novembro, o nosso público, o perfil do nosso público vai estar vacinado. Então, a gente, além de fazer uma feira e movimentar a cidade, a gente quer segurança para a cidade, para aqueles que estão envolvidos. Né? Só eu queria fazer um pequeno acréscimo quanto aos eventos em si. A Casa Pronta, ela, pelo perfil dela, que é uma área da construção, mobiliário e decoração, ela já é, de longe, o maior evento em Santa Catarina do setor. E por uma feliz coincidência, eu acho que também um pouco de sorte, os dois setores que estão levando o Brasil numa recuperação mais rápida é a construção civil e, sem dúvida alguma, o agronegócio. Quando nós falamos aí em Agroponte, nós anualmente, Arleu, nós colocamos ali em torno de 40 associações e cooperativas da agricultura familiar. Essas é da região da Amurel, Amesc e ANREC. 40 cooperativas, para os senhores terem uma ideia, elas têm em média 100 propriedades associadas, cada uma delas. Tá? Então, nós estamos falando num evento onde 4.000 propriedades rurais têm o seu interesse, vêm fazer o seu negócio, vêm abrir crédito junto à rede de supermercado. Quando nós começamos a Agroponte, existia um sistema de fiscalização sanitária em cada município, que era o tal do SIM.
a pessoa produzia seu produto de embutidos ou hortifrutigranjeiros e podia comercializar com a fiscalização da SIDASC e da EPAG apenas dentro do município. Depois de muita briga, muita discussão, muito seminário, o SIM passou a autorizar a que a pessoa que produz em Treviso possa vender no grupo de municípios da ANREC. Já foi um grande ganho. E hoje está acontecendo, hoje eles estão aqui, o Ministério da Agricultura está em Criciúma essa semana. O que está acontecendo aqui? O governo federal lançou um programa do CISB de fiscalização federal em cima dessas organizações para ver se consegue licenciar alguém que trabalha com um produto hortifrutigranjeiro, uma fruta, um embutido aqui na nossa região, se ele pode ser autorizado, uma fiscalização só do mapa, para todo o Brasil. Olha o que nós estamos falando, por todo o Brasil. E o que está acontecendo? A ANREC está na frente de todas as outras micro-regiões do Estado. É a primeira associação a ser fiscalizada, auditada, não é fiscalizada, é auditada, é a ANREC. E eles estão aqui o mapa. E a perspectiva, gente, é em novembro na Agroponte, com a presença da ministra Tereza Cristina, de ser assinado em Criciúma, na Agroponte, o primeiro projeto autorizado pelo MAPA, autorizando que os nossos produtores aqui das cooperativas individuais possam comercializar seus produtos pro Brasil. Vocês imaginem o que isso vai significar para as nossas cooperativas, para os nossos produtores rurais. Isso está ocorrendo com acompanhamento da SIDASC e da EPAGRE, e a coisa está muito próxima de ser aprovada, e em novembro vai ser assinado o projeto. A palavra está aberta aos vereadores. Vereador Pierini e depois o vereador Zaida. Okay? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Está funcionando? Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Vili Bach, Jaqueline. São grandes guerreiros que eu conheço já ao longo de alguns anos. E dizer que o Vili talvez foi eu diria, o mentor das feiras em Criciúma. Talvez o que começou as feiras em Criciúma. Se eu não me engano, a primeira feira foi no pavilhão da Secrisa. Me corrige se eu estiver errado. 2001, a Tecnometal. Justamente. Nós estávamos lá e a telha furada e pingando chuva na nossa cabeça lá. Mas, assim, foi uma pessoa que impulsionou, teve a coragem, e fico extremamente grato, Vili, Jaque, pelo trabalho de vocês, pela garra que vocês têm. Dou os parabéns. Muitas empresas aqui da região cresceram devido à feira de vocês. Algumas empresas que eu conheço, claro que não vou citar nome, não teria dinheiro para pagar o espaço da feira. E o Vili e a Jaque, com seu coração grande, eles estenderam a mão para alguns empresários. E hoje esses empresários são muito gratos pelo que vocês fizeram pelas indústrias aqui da Criciúma e região. Parabéns, Vili, parabéns, Jaque. Vocês estão no caminho certo e eu só tenho a agradecer vocês também. Obrigado. Muito bem. O vereador Pierini também cedeu o seu tempo. Com a palavra, vereador Zaida. Boa tarde. Boa tarde, presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste no plenarinho, em rede social. Primeiro que eu queria comentar, Vili, a Jaque parece que disse que foi vereadora por um dia, né? Eu queria propor que fosse vereadora por um mandato, porque você deu uma aula para a gente rapidamente, né? E situou todo mundo num assunto que há bastante tempo a gente não vê discussão nessa casa. Então, você rapidamente colocou a gente dentro desse trem, né, do turismo de negócios e explicou de forma bastante
coerente, né, o significado de todo esse trabalho para a região de Criciúma. Eu sou um fã da Agroponte, confesso que a outra feira eu vou mais para me divertir e nos restaurantes, porque eu não entendo, né? Mas no caso da Agroponte, durante muitos anos por razões profissionais, né? Pelo elo que a gente tinha com os fornecedores. Então, realmente, a gente ficava em casa e via a importância da geração de negócios que essa grande feira trazia para o sul de Santa Catarina. Então, uma feira extremamente importante, que tem conceito. Esse conceito vem da credibilidade das pessoas que bolaram isso, né? Eu me lembro, Forquilinha sempre trouxe grandes contribuições para Criciúma, desde lá do tempo quando era distrito. Eu me lembro de disputa eleitoral que Fidelis Bach era candidato a vice-prefeito. Enfim, é uma longa história de contribuição, principalmente da etnia alemã, a maioria saídos lá de São Martinho, daquela região lá de cima, e foram parar em Forquilinha, e muito agregaram e agregam a Criciúma. E o Vili Bax, então, está nesse time, né? Aquelas pessoas que tanto contribuem com nossa cidade. Então, eu faço aqui coro com o vereador Pierini em agradecer toda essa visão, todo esse trabalho que vocês, tanto na iniciativa privada quanto na colaboração com o Conselho, que é algo que merece grandes elogios, fazem por Criciúma. Tá ok? Muito obrigado. A palavra continua com os vereadores. Não havendo mais vereadores inscritos, então podemos ir para as considerações finais. Vili e Jaque. A Jaque fez uma observação aqui que é um sonho, né? Quando nós começamos a fazer feira, a nossa primeira grande dificuldade era o local. Nós, em 2000, quando nós pensamos em fazer a primeira Tecnometal, nós fomos lá para o CTG Pedro Raimundo. Montamos todas as tendas e quando nós estávamos terminando de montar toda a estrutura para começar a botar o equipamento, deu um vendaval e foi tudo amontoado. Nós perdemos, há 3 dias da abertura oficial, perdemos uma feira. Aí, em negociação com a Secris e tudo, um pavilhão que estava ali fechado há 12 anos, né? E com um chão de fábrica totalmente esburacado por causa dos equipamentos e tal. 30 dias depois, realizamos a primeira Tecnometal no pavilhão da Secrisa. E ali começamos a casa pronta ali também. Logo em seguida, por uma questão de negócio, a Secrisa fechou negociação com o governo do Estado, o pavilhão foi passado para o governo do Estado, aí nós fomos desalojados e viemos aqui para o bairro São Luís, para o pavilhão da Eliane. E até que em 2006, né, com o projeto do Luiz Henrique, conquistamos um grande pavilhão de exposições. Não é demérito chamar de pavilhão de exposições, mas Criciúma merece ter um centro de eventos. Nós temos um bom pavilhão de exposição, não temos um centro de eventos. Centro de eventos comporta uma série de outros equipamentos que esse, infelizmente, por enquanto, não atende para aquilo que se precisa fazer. Graças a Deus, de uma certa forma, a ANREC substitui esse tipo de serviço, né, com o auditório dela e o próprio Teatro Municipal Elias Angeloni. Mas Criciúma é merecedor de um grande centro de eventos, englobando todos esses setores que a Jaque fez referência. Se todo mundo puxar a cordinha para o mesmo lado, isso sai. Existem muitos recursos para esse tipo de edificação. Basta ter um projeto, não só palavras. Com um projeto embaixo do braço, se conquista espaço. Muito obrigado, um privilégio de participar com vocês. O Pierini é cúmplice da Casa Pronta, que nós fizemos uma reunião com pessoas e vamos fazer uma feira assim, não sei o quê. Fizemos lá no Angeloni, no posto Angeloni. E aí o combinado antes, né? Porque sempre quando alguém se manifesta favorável, normalmente o grupo vem junto, né, Léo? Aí o primeiro a levantar a mão, o irmão dele, disse, eu vou participar, o Pierini está dentro. Foi um enxame, fechamos a feira numa reunião só, mas tudo combinadinho. E desde aquela época nunca deixaram de participar. Inclusive a feira que a gente faz em Tubarão, Pierini está com a gente também. Então eu tenho um agradecimento especial, ele é sócio e é cúmplice nisso tudo. Muito obrigado pelo privilégio de participar com vocês aqui. Muito bem, Jaque.
agradecer, né, por esse espaço, estar aqui falando com vocês. Nós nunca estivemos aqui, só individualmente. E, como o Vili estava falando, quando um puxa para frente, o resto vem atrás. Então, graças a Deus, a gente tem várias entidades que pensam Criciúma para frente, por isso que tanto a Casa Pronta quanto a Agroponte estão saindo do papel em 2021 e não foram transferidas. Porque nós temos muitas entidades por trás fazendo a coisa acontecer. E nós sempre recebemos a visita da Câmara de Vereadores na feira, sempre tivemos, né, a participação, a visita dentro da feira. Então, o que a gente quer de vocês é isso, puxem as feiras com a gente, sejam os representantes da feira também, porque ali tem muitas empresas que trabalham muito para a coisa acontecer e precisam muito que ela dê certo para que os negócios continuem, que mantenham os empregos, porque a feira gera muita venda durante o evento. Então, vocês como representantes do povo criciumense, pensem conosco, tem sugestão? Busquem a gente. Às vezes tem alguma ação da Câmara que quer fazer, usem o evento para fazer junto. Então, a gente veio aqui apresentar a realização, mas também abrir a feira para a Câmara. Daqui a pouco ter a Câmara lá dentro com alguma ação, algum trabalho que vocês vêm fazendo, apresentem isso para o público, porque dificilmente o público vem aqui para escutá-los. Dificilmente eles estão participando ou vendo pelo YouTube ou pelo canal, dificilmente. Mas quando a gente está mais próximo do povo, das pessoas, e escutar o que eles têm para nos dizer, e a feira é uma oportunidade, porque a feira ela faz com que os empresários, as pessoas que vão até lá, elas se sintam bem em falar, se sintam um momento de expressar, às vezes, vontades e soluções que querem passar para vocês. Então, utilizem a feira para isso. A feira é de Criciúma, não é de um segmento, ou não é do Vili, ou não é da Jaque, não, é da cidade. Então, usem a feira para vocês também. Então, gente, muito obrigada pelo espaço de vocês, tá? Agradeço muito, estamos à disposição também, Arleu, e aguardamos vocês na feira. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês, Vili, Jaque. Não poderia ser diferente, uma excelente aluna, né, está na frente de todo esse empreendimento. Parabéns à Câmara, com todos os vereadores, certeza que estão sempre à disposição de vocês. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Obadias. Declina com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Declina com a palavra, o vereador Arleu. Declina com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Declina com a palavra, o vereador Jair. Lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, venho nessa tarde aqui na tribuna, ocupar o espaço para primeiro agradecer a Vossa Excelência, né, por nos liberar na semana passada até Brasília. Estivemos juntos lá com o vereador Júlio Kaminski, Manuel Rosengue, de uma pauta muito importante, né, que nós conseguimos lá audiência em vários ministérios, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia e Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. E nesse último ministério nós tivemos direto com a ministra Damares, um período muito importante para todos nós lá, uma pauta positiva, uma pauta que com certeza a gente está trazendo para Criciúma ideias, sugestões, projetos.
Se Vossa Excelência quiser me dar. Vossa Excelência Então, dispõe de mais do tempo do vereador Júlio Kaminski. E foi um tempo muito importante que nós tivemos com esses ministérios. Na pauta aqui, o vereador Manuel Rosengue na área da saúde mental, dependentes químicos, tivemos boas e excelentes conversas lá de projetos, né, que com certeza pode ser aplicado aqui no nosso município, né? Nós tivemos, citei aqui, lá de Minas e Energia, com o relator dessa comissão, né, da CP do Carvão aqui, o Júlio Kaminski, ótimas conversas lá com o diretor, né, e com certeza vai acrescentar muito para o seu relato, né, o seu relatório final. Com a Damares, nós tivemos a respeito de um assunto importante das casas que acolhem, senhor presidente, as crianças aqui que são vítimas de violência física, sexual, né? Perguntamos se há algum projeto de intuito de investimento, né? de questão financeira para essas casas, né? E ela sugeriu que o município de Criciúma, até na semana que vem, vereador Manuel Rosengue, presidente, provavelmente vai ser feito um requerimento, mas eu vou me antecipar aqui, falar sobre a sugestão dada por ela para que o município, Poder Executivo, pudesse enviar um funcionário efetivo, técnico, né, que pudesse até o Ministério, né, e que ele pudesse percorrer todas as secretarias lá e saber desses projetos que estão lá no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que pode ser aplicado no nosso município. Então, foi um tempo muito proveitoso, um tempo que, com certeza, a gente saiu de lá. Foi bastante... foi um esforço enorme, porque a gente correu bastante lá os ministérios, né? E então foi um tempo proveitoso, senhor presidente. Quero também aproveitar que, a partir de amanhã, o município de Criciúma estará vacinando jovens de 20 anos para cima. Isso é um salto, né? Nós estamos correndo bem em nosso município, na vacinação aqui. Estou aqui com a pesquisa. Nós temos hoje mais de 192 mil pessoas vacinadas, né? Entre a primeira, a segunda e dose única. Isso quer dizer o quê? Que o município de Criciúma está correndo bem, né? Dentro dos hospitais, nós temos 5 pessoas só de Criciúma, né, na UTI. Nós já tivemos mais de 60, 70 pessoas, né? Então, tudo isso nos leva a acreditar, a ter esperança, né, de dias melhores, a ter esperança, senhor presidente, que vamos voltar à normalidade. É isso que nós oramos, que nós aguardamos e que nós temos essa expectativa de voltar à normalidade em nosso município, em nosso estado, em nossa nação. Era isso, senhor presidente. Shalom, esqueceu? Quero agradecer o vereador Júlio Kaminski pelo tempo dado. Com a palavra, vereador Juarez Jesus. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e público que nos assiste através das redes sociais. Eu subo nessa tribuna para fazer alguns agradecimentos. Começo pelo Gustavo, presidente Gustavo da DTT, com a equipe dele, o Marcelo, que tem procurado atender. A gente sabe que são diversas demandas na cidade, mas o Gustavo e a sua equipe têm realmente se dedicado e trabalhado bastante. Também quero parabenizar o trabalho que tem sido feito pelo projeto Criciúma Limpa, que além da limpeza dos locais tem ganho pintura nova. Posso citar o trabalho que foi feito ali na escadaria da rua Marcelo Lodete, que era um espaço que realmente estava bem abandonado, e agora a equipe foi lá e fez limpeza, fez pintura da escadaria, os moradores ficaram muito satisfeitos, e eu tenho visto essa equipe por toda a cidade. Então, realmente é um projeto que merece os nossos reconhecimentos. Tem algo
que me deixa ainda um pouco chateado. E eu gosto de elogiar, mas às vezes a gente precisa também dar uma puxadinha na orelha. Eu vejo a equipe que tem feito os tapa-buracos, presidente. Precisa melhorar. A gente percebe que precisa fazer um nivelamento, precisa fazer um trabalho um pouquinho mais caprichado, sabe? Tenho andado pelas ruas da cidade e às vezes eu olho, poxa, já que vai fazer um tapa-buraco, faz certinho, recorta, faz um nivelamento. Eu acho que nisso a gente precisa melhorar. Eu não trabalho, eu não sou alguém especialista nessa área, mas tenho visto, vereador Márcio, que há uma necessidade de uma melhora nesse serviço. Quero também aqui reforçar o pedido que fez o vereador Salésio Lima no que diz respeito às pichações, vereador. Realmente a nossa cidade precisa de uma atenção aí da Polícia Militar para que a gente possa descobrir quem é que está fazendo esse trabalho feio na nossa cidade. Tem ficado realmente horrível. Onde eles passam, eles vão riscando tudo, né? Se fosse uma obra de arte, mas não. Realmente é um ato de vandalismo e que precisa ser impedido. Então, eu volto a falar, volto a destacar esse assunto que já foi falado nessa tribuna pelo vereador Salésio Lima, mas realmente há uma necessidade de que faça isso com urgência. E dá para notar que realmente é a mesma pessoa, o mesmo grupo que tem feito esse tipo de trabalho, não, né? Porque isso não é trabalho, né? Isso é uma vergonha, né, para a nossa cidade. Então, conto aí com o apoio da Polícia Militar e dos colegas vereadores para que a gente venha lutar realmente essa bandeira aí que o vereador levantou. Obrigado. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenck. Declina com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Declina com a palavra o vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, aos senhoras e senhores que estão nos assistindo pelo plenarinho. E depois de uma pandemia, é importante que nós tenhamos lazer e turismo, né, vereador Nicola? Que não é Nicolas, é Nicola. Sabe que outro dia eu escutei uma historinha, vereador? O senhor é estudante ali do Colégio Marista? E disse que o Nicola ficava bravo, presidente, quando chamava ele de Nicolas. Ele dizia, meu nome é Nicola. Beleza, só para descontrair. Presidente, hoje eu estive pela manhã ali visitando o bairro Veracruz, aqui um bairro bem central, logo na subida da rua João Pessoa, à direita, onde lá no pé daquele morro bonito ali que sobe a Aristides Bolan, que vai lá para o Morro da TV, de onde começa o nosso bonito, querido Rio Criciúma, e também meio contaminado, meio abandonado pela vegetação. Fizemos ali uma filmagem, postamos, estamos apresentando alguns requerimentos hoje, para que a gente possa deixar aquilo ali bonito e limpo, embora algumas famílias, né, fizeram ali algumas construções, uma região meio vulnerável, já próximo do Rio Criciúma, mas que nós precisamos guardar e deixar limpo esse rio, né, que já não está mais um rio, está um córrego, né, mas precisa estar limpo e apresentando saúde aos nossos moradores. E um outro assunto também, presidente e colegas vereadores. Hoje fui interrogado por algumas pessoas, por que, desde quando os partos que então eram realizados no Hospital São José, passaram a ser feitos no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, e não estão mais ali os pais saindo de dentro daquela maternidade com a certidão de nascimento dos seus filhos. Até entrei em contato com um cartório, que já fez um encaminhamento, inclusive já teve um encaminhamento da corregedoria, e então fez um novo encaminhamento àquele hospital, e hoje em visita ali ao hospital, não conseguimos falar com o responsável, né? Até não agendamos, estamos ali através do gabinete tentando agendar uma visita, uma reunião para a gente entender por que o cartório do registro civil desta cidade ainda não está instalado dentro do Hospital Materno Infantil, que facilita que os pais saiam dali já com a certidão de nascimento em mãos. E outra coisa, facilita isso muito
quando alguns pais saem dali com as crianças e há doação ilegal. O Conselho Tutelar não tem controle disso, porque uma vez que já sai com a certidão de dentro do hospital, fica tranquilo, né? Então, estamos em busca também dessa informação para a população. Abordamos ali 2 casais que estavam saindo com seus bebês recém-nascidos, um de Criciúma, outro de fora de Criciúma, e eu perguntei, você está levando a sua certidão de nascimento? Não estou. Estou levando a folhinha amarela para procurar o cartório e lá registrar. A população pergunta e a gente responde. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente, indicação 1085-2021, autor o vereador José Paulo Ferrarese, construção de uma lombada física na rua João Bonotto, nas proximidades da casa 537, no bairro Mina União. Requerimento 584-2021, autor vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe previsão para obra de pavimentação asfáltica na rua José Guidim, na comunidade Leanta? Se a resposta for positiva, qual o tempo estimado para o início dos trabalhos? Em caso negativo, pede-se que justifica. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mundardo. Tranquilo, vereador. Senhor presidente, somente para pedir a retirada de pauta da moção 45 de minha autoria. De sua autoria, atendido de plano. Atendido de plano, excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, a questão de ordem solicitada é para informar as senhoras vereadoras e senhores vereadores que já está aberto o período para que sejam providenciadas, caso haja necessidade dos colegas, as emendas para o projeto do Executivo 8283, que é o do PPA e do LDO. Obrigado, vereadora. Nós estamos com ela em pauta, com os projetos em pauta já pela segunda-feira consecutiva. Nesta última segunda-feira não tivemos reunião por falta de quórum. Estaremos dando prosseguimento na próxima reunião, mas informo aos colegas que já podem registrar, protocolar as suas emendas. Obrigado, presidente. Ok. Continuando, então, o grande expediente. Requerimento 585-2021, autor Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de colocar um funcionário na catraca do terminal central, lá da loja Big Box, para que os cidadãos possam comprar seus bilhetes de transporte coletivo municipal. Se a possibilidade existe, qual o prazo para que esse funcionário possa trabalhar no local? Caso não tenha possibilidade, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 586-2021, autor vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade de elaborar plano de estudo para viabilizar a disponibilidade de uma linha de ônibus no bairro Progresso Centro, às 6 da manhã. Essa linha era disponibilizada para a referida comunidade, mas deixou de existir, forçando trabalhadores a se deslocarem de uma distância longa até o ponto mais próximo. Se a resposta for positiva, qual o tempo estimado para que a linha esteja disponibilizada? Caso negativo, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 587-2021, autor vereador Pastor Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Se porventura existe algum estudo de lombada na rua Frei Damião, no bairro Vida Nova. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Juarez Jesus. Assessores. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste através das redes sociais. Só com o intuito de contribuir aqui com o requerimento do pastor Jair, a rua Frei Damião, pastor, ela entrou num pacote de obras de pavimentação, onde foram pavimentadas as ruas no bairro Ana Maria, Vida Nova, Girassóis,
Jardim Maristela, e essa sinalização ficou, a pavimentação e a sinalização, a obra completa ficou a critério da empresa JV Jútil. As ruas já estão todas pavimentadas, aguardando por essa sinalização, e realmente é um anseio ali das comunidades, porque tem acontecido muito acidente ali nos locais. Então o pessoal tem procurado muito, perguntando, Juarez, e aí, como é que vai ficar essa questão das lombadas, da sinalização? E a gente tem que aguardar, por quê? Porque tem um problema da prefeitura com o Banco do Brasil, algo burocrático. Até inclusive eu falei com a Natália hoje, ela falou que eles precisam efetuar um desembolso por conta de problemas e não está acontecendo. E daí fica difícil de cobrar da empresa, porque a empresa precisa receber para poder efetuar a sinalização, e daí não consegue. E a prefeitura também não consegue, porque o Banco do Brasil não efetua pagamento por questões burocráticas. Então, era mais para passar essa informação, no sentido de colaborar com o seu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Registro do plenário, o ex-presidente Adão da Silva, também vereador e colega. Continuamos com o grande expediente. Assessor do vereador Kaminski. Indicação 1086-2021, autor vereador Zairo José Casagrande, fiscalização sobre a circulação de trânsito pesado na rua Conselheiro Henrique Dalsaço, no bairro São Cristóvão. Indicação 1087-2021, autor vereador Zairo José Casagrande, colocação de placa indicativa com o nome Rua Avelindo Alfredo Serafim, localizado no loteamento Vale do Horizonte, no bairro Linha Anta. Indicação 1088-2021, autor vereador Salésio Lima, recuperação na pavimentação de lajotas com a rua Laudelindo Fernandes, próximo ao cruzamento com a rua Donato Valvassori, no bairro São Luís. Indicação 1089-2021, autor vereador Manuel Rosengue, revitalização da pavimentação de lajotas na travessa Ouro Preto, bairro São Cristóvão. Indicação 1090-2021, autor vereador Manuel Rosengue, substituição da tampa de Boca de Lobo no cruzamento da rua Álvaro Catão com a rua Alfredo Del Priori, no bairro Operária Nova. Requerimento 588-2021, autor vereador Manuel Rosengue. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe a possibilidade de enviar o projeto de lei a este egrégio poder, visando a construção de uma escadaria pública ligando a rua Álvaro Catão, número 711, com a rua Gaspar, conforme a inscrição imobiliária 0.37.18.3600.003,001 no bairro Operária Nova. O requerimento 587 está em votação. A presidência esqueceu. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora está em discussão o requerimento 588. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 589-2021, autor vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o setor responsável da Prefeitura se irá tomar providências em relação a uma casa abandonada no cruzamento da rua Cecília Darós Casagrande com a rua Arthur Souza, bairro Comerciário Centro, que está sendo usada como local para o consumo de substâncias ilícitas e outras atividades perturbadoras do sossego familiar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1091-2021, autor vereador Salésio Lima, recuperação na pavimentação asfáltica da rodovia Otávio da Solé, cruzamento com a rodovia Leonardo Bialenquim, no bairro Linha Batista. Indicação 1092-2021, autor vereador Júlio Kaminski, pintura de uma faixa de pedestres no início da rua Vitor Meirelles com a rua Gonçalves Ledo, centro. Indicação 1093-2021, autor vereador Júlio Kaminski, reparos na pavimentação asfáltica na rua Gonçalves Ledo, centro. Indicação 1094-2021, autor vereador Júlio Kaminski, e pintura da faixa de pedestres e das vagas de estacionamento para pessoas com deficiência da rua Gonçalves Ledo, centro. Indicação 1095-2021, autor vereador Júlio Kaminski, repintura de faixa de pedestres localizada na rua Borba Gato, centro. Indicação 1096-2021, autor vereador Júlio Kaminski, substituição da tampa de Boca de Lobo localizada na rua Ari Barroso, de frente ao número 28, centro. Indicação 1097-2021, autor vereador Júlio Kaminski, repintura da faixa de pedestre na rua Afonso Pena,
de frente ao CI Maria de Assis Góes, no bairro São Luís. Indicação 1098-2021, autor vereador Júlio Kaminski. Substituição do corrimão e melhorias na escadaria da Rua Ângela Melo, bairro Jardim União. Indicação 1099-2021, autor vereador Júlio Kaminski. Colocação de lombado da Rua Derme Arditi Lima, de frente ao número 129, localizado no bairro Santa Luzia. E indicação 1100-2021, autor vereador Júlio Kaminski, colocação de lombado na Rua João Batista Rita, de frente ao número 420, localizado no bairro Santa Luzia. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito que os senhores vereadores façam a confirmação do quórum. Placar liberado. Vereador Toninho. Quórum confirmado. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 04621, de autoria do vereador Obadias Benones, ao conjunto coral Assembleia de Deus e à banda musical Harmonia Celeste. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 46-2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, requer-se a mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de expediente ao conjunto coral Assembleia de Deus e à banda musical Harmonia Celeste da presente moção de aplauso pelos 67 e 69 anos de atividades, respectivamente, conforme segue. O conjunto coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma foi fundado em 1964, na gestão do pastor Antônio Lemos, sendo seu primeiro maestro o irmão Manuel Martins. Pelo motivo de falta de um regente, ficou alguns anos sem atividade, até que no dia 20 de março de 2011 teve seu reinício sob a regência do maestro Zedequias Senado, vindo do estado do Pará, especificamente para dar continuidade a este trabalho. Desde então, o conjunto coral vem atuando tanto na igreja quanto também em eventos da sociedade criciumense. Hoje conta com 56 coristas divididos em 4 naipes: sopranos, contraltos, tenores e baixos. O coral é muito importante para a igreja, pois faz parte do departamento musical e participa ativamente de suas atividades desde do início dos cultos de celebração aos domingos até as demais atividades festivas da igreja. Através de seus louvores, o coral vem trazendo a palavra de Deus e tocando muitos corações, pois seu desejo é louvar ao Senhor em todo o tempo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma, no ano de 1952, formou a primeira banda musical Harmonia Celeste, sob a regência do maestro Hentz Schutze. Por ele também passaram vários outros maestros. No fim do ano de 2013, a banda teve uma nova formação para a orquestra, a qual se nomeou Orquestra Harmonia Celeste. Desde 2017 até o dia atual, a Orquestra Harmonia Celeste está sob a regência do maestro e arranjador presbítero Ted Herculano da Silva. A orquestra compõe-se de 68 musicistas de várias faixas etárias de idade. A mesma é fragmentada por vários naipes, como sopranos, cordas, percussões, base e vocal. A orquestra também conta com uma escola de formação para novos músicos, formada por professores músicos da orquestra e do maestro. A Orquestra Harmonia Celeste tem sido um instrumento de Deus na cidade de Criciúma, pois tem como missão e visão louvar a Deus, alcançando almas por meio de suas harmonias, melodia, influenciando crianças, jovens e adultos na formação musical, contribuindo também para a qualificação profissional na área de música e fortalecendo o caráter cristão. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, e queremos que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso ao conjunto coral Assembleia de Deus e à banda musical Harmonia Celeste pelos 67 e 69 anos de atividades, respectivamente enviando-lhe cópias com os nossos cumprimentos, Salão de Sessões, 16 de agosto de 2021. Obadias Benones, avante. A moção está em discussão. Vou discutir, presidente. Com a palavra, o vereador autor Obadias. Deixa eu só pegar a máscara aqui.
Presidente, meus cumprimentos, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público que está aqui na galeria, na nossa Câmara, e a todos que estão nos assistindo. Eu trago essa moção e peço aos senhores vereadores para que venhamos a aprovar para, primeiro, o conjunto coral Assembleia de Deus, um coral que tem ofertado, que tem doado o seu tempo através dos seus coristas, talentosos coristas, que celebram o nome do nosso Deus no templo central da Assembleia de Deus, como também em grandes eventos que acontecem na nossa cidade, principalmente nas brilhantes cantadas de Natal, o Coral Assembleia de Deus tem feito a sua participação. É maravilhoso, é lindo de ver, e eu não poderia deixar de passar essa data em branco sem cumprimentá-los e dar o meu apoio à equipe que cuida do Coral Assembleia de Deus, que é o nosso querido amigo Ted, toda a sua equipe que vem atuando e fazendo um bom trabalho, como também, junto do coral, tem a Orquestra Harmonia Celeste, que vem desempenhando também um excelentíssimo trabalho, tanto em nossa igreja, como também na cidade de Criciúma. É lindo de se ver, e no próximo dia 7 de setembro, nós teremos nosso tradicional desfile aqui na cidade de Criciúma, e com certeza a Assembleia de Deus estará sendo representada pela a Orquestra Harmonia Celeste, os musicistas vão lá tocar para a nossa população, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, esse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Ouvir belas melodias faz bem para a alma, faz bem para o coração. Eu deixo aqui a minha fala, meus cumprimentos e os meus parabéns a todos os coristas, musicistas que fazem parte desse brilhante trabalho. Para encerrar a minha fala, senhor presidente, eu quero pedir para que o pessoal da comunicação coloque o videozinho ali, Henrique, tá ali? E eu já encerro a minha fala aqui. Obrigado. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é. Sempre adorado é, pra sempre ele vive. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Liberado o placar para votação. Encerrada a votação, a moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias. Presidente, minha questão de ordem é para convidar todos os vereadores para a entrega dessa moção no próximo domingo, no nosso culto, às 19 horas, já que também é o culto de celebração pelo aniversário do coral e também da Harmonia Celeste. Convidando também os pares aqui para participar no sábado pela manhã, às 8 horas da manhã, na Assembleia de Deus também, a entrega da moção do Dia do Pastor, que foi aprovado por vocês aqui também. Obrigado, viu? Na Assembleia de Deus também. Obrigado. Tá ok. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 084-21, encaminhado pelo prefeito municipal, que,
autoriza o parcelamento e concede redução dos valores de juros e multas incidentes sobre os débitos tributários e não tributários para com a Fazenda Pública Municipal, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, os notificados de ofício e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação em plenário, nos termos do artigo 44 do parágrafo único do Regimento Interno. Em discussão ao projeto? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Placar liberado. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima, no dia 23 de agosto, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite e boa semana a todos.